Você sabe a diferença entre um documento particular, um instrumento particular e um documento público? Eu sou Alberto Haber, corretor de imóveis, advogado, especializado em direito imobiliário, e esses vídeos são para ajudar você que é corretor, os profissionais da área imobiliária, a entenderem de uma forma mais profunda o contexto do mercado imobiliário, não só o mercado em si de compra e venda, mas toda a parte jurídica e também o envolvimento que ela tem na parte econômica. A relação, para entender o que é um instrumento público, a gente precisa voltar um pouco e entender um pouco mais. Eu vou tentar falar isso de uma forma não muito técnica, né, de uma forma simples, tá? Mas todo contrato começa de uma relação, ok? Então vamos lá. Uma relação é simples. Por exemplo, você vai almoçar com alguém hoje, você convida alguém, vamos almoçar hoje. O pensamento seguinte dos dois ou de quem foi convidado, né, que no caso é o sujeito passivo, ele vai dizer, pô, mas quem é que vai pagar? Então veja que um simples convite, né, um relacionamento entre duas pessoas, um simples convite de vamos almoçar, já gera uma responsabilidade, uma preocupação, ok? Numa relação jurídica, isso obviamente fica mais complicado ainda. E numa relação jurídica, a gente tem as partes, né? A parte que convida e a parte que aceita o convite, né? Ou numa relação jurídica, o contratado e o contratante, né? Começa daí. Então veja, essas partes, se fazem um acordo entre si, particular, que não envolvem terceiros, não tem problema nenhum. Então pode ser um instrumento particular. Agora, na medida em que envolve um terceiro, então a coisa começa a ficar mais complicada, né? E aí entra a questão da publicidade. A gente tem que tornar público o ato, né? Então veja lá, tem uma relação, as partes, duas partes ou uma terceira parte, e aí essa terceira parte tem que ficar sabendo do que as duas partes combinaram. Isso gera publicidade, tá bom? Então, vem o raciocínio. Como é que eu torno público, como é que eu dou publicidade a um ato jurídico para que o terceiro não se sinta prejudicado ou não seja prejudicado? Eu tenho que fazer isso de uma forma pública. Como? Em cartórios. Por quê? Os cartórios têm fé pública. Tá certo? Então, se eu tenho uma relação, se eu hoje criar uma relação, ou se existe uma relação entre duas partes, duas pessoas físicas ou jurídicas, e esta relação pode envolver e gerar consequências, responsabilidades e direitos para um terceiro, então eu tenho que tornar isso público. Tá? E aí, como é que eu torno isso público? Fazendo um documento público em uma instituição que tenha fé pública, que são os cartórios. Então, aí fica mais fácil de entender. Bom, então, se eu vou fazer um compromisso particular no primeiro momento, um instrumento particular de compra e venda, por exemplo, só entre as duas pessoas primeiro. Prometo comprar, você promete me vender, o valor é tanto, eu vou te pagar em X valores e tal, fica uma coisa ainda só entre as duas pessoas. No momento seguinte, essa operação vai se consolidar, então ele tem que ser feito através de um instrumento público. Por quê? Vai envolver outras pessoas, né? Vai envolver a esposa da pessoa, do vendedor, vai envolver herdeiros, eventuais herdeiros. Então todo esse ato ele tem que ser público. Então eu tenho que fazer através de uma escritura pública num cartório. Então voltando. Então eu tenho cartórios que têm fé pública. Que tipo de cartórios são esses? São vários. O primeiro que existe, o mais simples, é o cartório de registro civil de pessoas naturais, que é o cartório onde você vai e registra o filho. Ou você vai casar, você vai registrar lá. Por quê? Porque terceiros podem estar envolvidos nessa relação e eles precisam saber que você casou ou vai casar, né? Então você tem que publicar isso. Se você tiver apenas uma relação particular, morando junto com a pessoa, isso ainda é particular. No momento em que você vai tornar isso público, pode até fazer uma escritura de convivência pública, né? De convivência marital, então aí já tem que fazer uma escritura. Então veja, o registro de pessoas naturais, o cartório de registro de pessoas naturais serve para isso.
Tem um cartório de registro de imóveis, por exemplo, que torna público, você faz uma escritura e aquela escritura é registrada no cartório de imóveis. Por quê? Porque terceiras pessoas têm que saber o que está envolvido naquele negócio, né? Cartório de títulos e documentos, por exemplo, de registro de títulos e documentos. Você faz um contrato com alguém e quer tornar aquilo público, é registro no título e documento. Você quer tornar público o que alguém deve para você. Você vai protestar um título, um cheque, uma duplicata, no cartório de protestos. Então, vejam que esses atos públicos dão publicidade a uma relação. Já os instrumentos particulares, não, eles mantêm a relação no nível particular. Daí a importância de tornar público ou não um ato através de um instrumento particular ou de um instrumento público. Tá? Eu tenho um exemplo de um cliente, uma vez que veio vender trouxe um apartamento para vender, e ele não sabia nada disso, não entendia nada disso, obviamente, e ele trouxe para mim a matrícula do imóvel e disse, me mostrou, e disse, ok, o imóvel é seu, né, o apartamento, então você está aqui, a esposa dele, o nome dele, não lembro o nome da esposa, e ele falou, não, eu sou casado, mas não com ela mais. Ah, tá bom, então você separou dela, divorciou dela, ficou com o imóvel e casou de novo. Ele falou, sim, casei de novo. E aí você está com essa segunda esposa então? Ele falou, não, já separei da segunda esposa e estou com uma terceira esposa. Então veja, ele não tinha a menor noção, né, de que essas três situações, o primeiro casamento, o segundo casamento, o terceiro casamento, tinha que ser público, porque a propriedade que ele tinha, que era o imóvel, envolvia o direito dessas três pessoas. Então veja a situação. E aí eu tive que regularizar a situação dele, primeiro registrar o divórcio, a partilha, depois o outro casamento, a partilha de novo e tal, para daí ele poder vender um imóvel. Então vejam vocês como uma coisa que é relativamente simples pode se tornar complicada se a pessoa não entender essa questão do direito, né, da publicidade do direito e ter que registrar isso tudo, tá bom? Então essa é a diferença entre um documento particular, um instrumento, um contrato particular, seja o que for, e um instrumento público, seja uma escritura pública ou uma procuração, um instrumento público de procuração e coisas desse tipo. Então, toda vez que você vir instrumento particular e instrumento público, faça essa diferenciação, tá? E mesmo que toda vez uma pessoa vier falar, vou fazer um instrumento particular, opa, você tem que parar e pensar se isso não vai envolver direitos e obrigações de terceiros, tá? Principalmente direitos de terceiros. Se envolver, isso tem que ser público, ok? Isso era o que eu queria explicar para vocês hoje. São 30 anos aí de experiência e eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar, compartilhar essas experiências com outros profissionais, outros colegas, dando o joinha, né? E participando do meu canal, se inscrevendo no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.